Boa tarde a todos. Meu nome é Jeremias, eu sou aluno de doutorado. Eu vou apresentar para vocês sobre estudo de parâmetros eficiente em aplicações de análise de imagens médicas. Meu orientador, professor Jorge Teodoro, eu me encontro atualmente no último ano de doutorado e a ideia dessa apresentação é mostrar para vocês o trabalho que foi desenvolvido desde o início até os dias atuais. Para isso, eu vou abordar esses tópicos aqui, eu vou passar para vocês uma introdução para que vocês entendam qual é o domínio da aplicação, quais são os desafios que estão relacionados com todas essas outras palavras-chave que estão aqui no sumário e vão aparecer bastante durante a apresentação para vocês entenderem desde o início do trabalho até o estágio atual. Então, na parte de contextualização, dentro da medicina, a gente tem a patologia clínica. Ela é dividida em duas grandes vertentes, que é a análise e diagnóstico. A análise envolve diretamente imagens de alta resolução. Essas imagens elas são conhecidas como WSI, e a resolução delas chega a atingir mais de 100.000 pixels por 100.000 pixels. Com a evolução dos dispositivos de captura, a gente teve como consequência crescimento das bases de dados e aumento da demanda por processamento. Então tem lá uma base de dados que é gigantesca e a gente tem um especialista que gostaria de ter o máximo de informações possíveis a partir dessa base de dados. E aí entrou o trabalho em conjunto entre medicina e ciência da computação. Para quê? Para poder fazer extração de estruturas dessas imagens e gerar informações ali que possam ser utilizadas em formas de melhores diagnósticos. O que vai auxiliar esses diagnósticos são aplicações de análise. Uma aplicação de análise normalmente ela tem alguns estágios que são comuns a todas as aplicações que realizam análise de imagens médicas, que passam por esses 4 passos aqui. Dentre eles, a normalização, que é a correção de coloração. O que é essa correção de coloração? Nem todas as imagens que constituem uma base foram capturadas pelo mesmo dispositivo. A ideia de realizar a normalização é fazer uma correção de coloração para que a base fique mais homogênea. A partir disso, a gente tem o passo de segmentação, que é onde vai ser realizada a extração de todas as formas dentro de uma imagem, núcleo, objeto e por aí vai. Depois que forem extraídas essas formas, aí é realizado o cômputo das características. Eu vou tirar características morfológicas, de textura, onde eu vou identificar tamanho, forma, quantidade. E por último eu vou fazer quantificação de alterações, seja entre imagens diferentes ou às vezes até de imagens que possam estar relacionadas ali no tempo em relação ao mesmo paciente. Cabe ressaltar que essas aplicações elas são parametrizáveis. O que isso quer dizer? Eu preciso definir, no momento em que eu vou executar a minha aplicação, por alguns parâmetros. Esses parâmetros vão definir o comportamento da aplicação durante a sua execução. Então, para exemplificar para vocês aqui, eu vou usar o passo da segmentação, que é o passo mais custoso, e vou utilizar um extrato de tecido humano aqui para poder mostrar como isso pode impactar na saída da aplicação. Então, a partir do tecido humano, existe uma máscara que foi gerada manualmente ali por um médico especialista. Ele foi lá e anotou na mão ali todos os objetos que ele considerou importantes para poder fazer a análise dele. Depois que isso foi feito pelo especialista, se eu pego essa mesma imagem de tecido humano e eu passo ela pela minha aplicação de análise, ela pode identificar mais ou menos objetos do que o especialista identificou. Então, por exemplo, aqui está destacado em verde aquilo que foi identificado pela aplicação, porém, existem muito menos objetos ali que não foram identificados, mas que foram marcados ali pelo especialista. Se eu mudar os parâmetros de entrada dessa minha aplicação, eu posso identificar muito mais objetos, ou às vezes até mais do que aquilo que foi marcado pelo especialista. Então a gente consegue perceber que a variação desses parâmetros impactam bastante na saída da aplicação. Então, só para fechar aqui a contextualização, a gente tem as aplicações, elas são parametrizáveis e esses parâmetros influenciam na resposta da aplicação. Isso gera um pouco de dúvida em relação à robustez dessas respostas. A gente saber se a gente está provendo as melhores informações possíveis ali para um diagnóstico. Como a gente precisa entender
exatamente o que está acontecendo com esses parâmetros de entrada para o comportamento da aplicação, a gente tem a análise de sensibilidade. O que a análise de sensibilidade faz? Ela dá uma relação, uma correlação entre o parâmetro de entrada e saída da aplicação. Como que ela faz isso? Executa-se a aplicação um determinado número de vezes ali e faz a análise da variação das respostas e gera essa correlação. O que a gente não pode perder de cabeça é que, como a gente está trabalhando com imagens WSI, esses estudos eles são muito caros. Caros no seguinte sentido: se eu tiver que processar uma mesma imagem mais do que 10 vezes, provavelmente eu vou ficar ali coisa de minutos ou talvez até horas ali para poder fazer a extração de todos os objetos e gerar esses resultados. E aí entra o próximo tópico ali, que é o uso de surrogate models, onde eu tenho esse software, eu tenho essa aplicação e eu vou criar agora um modelo que vai tentar imitar o melhor possível o comportamento desse sistema, para tentar conseguir baixar o meu consumo de tempo e ainda assim ter uma acurácia boa o suficiente para poder fazer esses estudos de análise. Com isso a gente chega na definição do nosso problema. Então a gente tem que aplicações médicas para processamento de imagens WSI possuem alto custo computacional, que são altamente parametrizáveis. Adicionalmente, a variação dos parâmetros dessas aplicações podem afetar os resultados das mesmas. Isso gera um pouco de dúvida em relação à robustez dos resultados produzidos e limita o uso de técnicas tradicionais de análise de sensibilidade. Beleza? E aí o nosso objetivo é desenvolver e avaliar uma metodologia eficiente para estudos de parâmetros em aplicações intensivas em computação para processamento de imagens médicas, que seja capaz de lidar com grandes conjuntos de parâmetros. Análise de sensibilidade é uma técnica que avalia o impacto dos parâmetros de entrada na saída de uma função ou aplicação. O objetivo dela é entender o relacionamento dos parâmetros de entrada e saída, identificar quais são os parâmetros que impactam na resposta da aplicação, reconhecer parâmetros que possam ser insignificantes. Às vezes a gente está lá variando um parâmetro que vai de 0 a 1 milhão e isso não muda em nada o meu resultado. Então, esse parâmetro não serve para nada, ele pode ser descartado. E aí, entender bem esses casos vai auxiliar ali na tomada de decisões, principalmente em relação à parte de diagnóstico. Então, como que funciona a minha análise de sensibilidade? Eu tenho a minha aplicação aqui e eu tenho o meu conjunto de imagens lá que precisam ser processadas. Tá ligado aqui. A partir da aplicação e da minha base de dados, eu vou escolher uma configuração de parâmetros. Na verdade, não vou escolher uma, eu vou escolher várias configurações de parâmetros e isso eu vou dar o nome de amostragem. Eu vou executar a minha aplicação N vezes para todas essas configurações de amostragem e vou utilizar todos esses resultados para realizar a análise da minha aplicação. Informações importantes que a gente precisa ter em relação a esse processo. A aplicação ela é vista como uma caixa preta. O que isso quer dizer? Eu não vou utilizar de nenhum tipo de conhecimento do comportamento interno da minha aplicação. Eu vou levar em consideração somente as configurações de entrada dos meus parâmetros e o resultado que está saindo do outro lado após a execução da minha aplicação. Um outro detalhe que é muito importante mesmo é que explorar todo o domínio de entrada é inviável. Eu tenho ali diversos parâmetros que às vezes são inteiros, às vezes são pontos flutuantes. Como eles são dezenas de parâmetros, acima de 10 parâmetros, testar todas as configurações é impraticável. Lembra que a gente está utilizando para cada uma dessas configurações uma imagem cuja resolução é acima de 100.000 por 100.000 pixels. Isso dá uma imagem normalmente próxima a 5 GB cada uma. E aí agora imagina processar uma base de dados ali que tem centenas dessas imagens. Para isso a gente precisa então escolher de uma maneira inteligente essas configurações de parâmetros que a gente vai testar a aplicação. E a isso se dá o nome de amostragem, que é selecionar um grupo a partir de uma população. Essa seleção ela pode ser não probabilística, uma escolha subjetiva, enviesada, ou probabilística, que pode ser aleatória, sistemática ou estratificada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso prestar atenção nos dados que eu estou escolhendo para poder representar o meu domínio. Se vocês prestarem atenção aqui nessa imagem que eu coloquei, vocês vão ver que, apesar do sorteio ter sido feito aleatório,
os dados estão aglomerados aqui, ó. Enquanto eu tenho região, essa região aqui embaixo e essa região aqui em cima, não foi representada corretamente pelo meu domínio. Então eu preciso pensar em estratégias onde os dados escolhidos façam a melhor representação possível dos meus dados de entrada. Que eu coloquei aqui do lado, onde não tem aglomeração dos meus dados. Por isso eu tenho esse tipo de estratégias diferentes para poder fazer as representações. Aqui vocês podem ver que isso tem um nome específico, que é chamado de discrepância. Então, existem estratégias para poder se sortear dados ou para se escolher de uma forma que você tenha a menor discrepância possível entre os dados sorteados. Aí tem sequência aleatória, sequência de Halton, sequência de Sobol e por aí vai para você buscar essa baixa discrepância. Então, isso foi a amostragem. Já na parte de análise de sensibilidade, eu tenho diversos métodos para poder realizar a minha análise. Dentre eles eu posso citar o MOAT, que faz triagem de efeitos elementares. Eu tenho experimento fatorial, que faz uma variação combinatória de todas as entradas possíveis escolhidas. Eu tenho coeficientes de correlação, onde eu faço avaliação entre duas variáveis. Eu posso fazer associação paramétrica pelo coeficiente de Spearman. E eu tenho um método baseado em decomposição de variâncias, onde eu tenho os relacionamentos de uma variável com o resultado e a relação de variáveis entre outras variáveis e o meu resultado. Cada uma dessas tem o seu custo. Normalmente, a impraticável é o experimento fatorial. E o Variance Based Decomposition, ele é um método muito bom, mas que demanda um número muito alto de execuções de acordo com a quantidade de amostras que você escolhe e a quantidade de parâmetros que tem a sua aplicação. Normalmente, o método que provê mais informações da minha aplicação é o Variance Based Decomposition. Então, se eu quiser realizar análise de sensibilidade dentro do contexto que eu apresentei de análise de imagens médicas, eu tenho alguns desafios. Dentre eles, eu tenho alto custo computacional, porque eu tenho imagens que são muito grandes e a variação da quantidade de parâmetros é muito grande para a análise de sensibilidade que a gente tem como objetivo, que é o Variance Based Decomposition. Então ele é impraticável se a gente quiser processar uma base de dados que é muito grande e usar um número razoável ali de amostras para aplicação, de acordo com aquela formulazinha que eu mostrei no slide anterior. Por causa disso, a gente propôs fazer uso de surrogate models. Então a ideia é fazer uso de surrogate models combinado com execução eficiente para realizar análise de sensibilidade e aplicações de análise de imagens médicas. Então, aqui a gente tem uma imagem que resume a metodologia proposta para uso de surrogate models. Como que ela funciona? A gente tem um conjunto de dados das imagens. Essas imagens elas vão ser processadas por um workflow de execução eficiente, junto com um processo de amostragem que vai definir quais são as configurações de parâmetros que eu vou utilizar para processar todas essas imagens. Então eu peguei o conjunto de imagens, a estratégia de amostragem, que são as configurações, entreguei para o meu workflow que vai processar todas essas imagens de maneira eficiente e distribuída. Por quê? Porque ele é um supercomputador que tem nós computacionais ali compostos por CPUs, GPUs e coprocessadores. E a partir disso vão ser construídos os surrogate models. Depois dessa construção, a gente vai avaliar se esse surrogate model realmente consegue mimetizar o comportamento da aplicação real. E aí sim, utilizando esse surrogate model, a gente vai fazer a análise de sensibilidade. Mas por que entra esse processo aí de construção e avaliação do surrogate model? Lá atrás, alguns slides anteriores, eu mostrei um fluxograma. Esse fluxograma mostrava como eu deveria executar uma análise de sensibilidade. Então eu coloquei aqui o mesmo fluxograma, só que eu substituí a quantidade de N aqui agora por 5100, que é realmente o valor necessário, dado um estudo que a gente utiliza no nosso trabalho, onde ele demanda 5.100 execuções para poder ter um resultado de análise de sensibilidade que seja condizente ali, que dê resultados realmente informativos em relação ao estudo de parâmetros. Só que 5.100 execuções é totalmente absurdo se a gente levar em consideração a nossa base de dados. Por quê?
gasta muito tempo para processar, mesmo que a gente utilize aquele workflow lá de execução paralela e distribuída. Com isso, a proposta de utilização de Surrogate Model modifica esse fluxograma da seguinte forma. Agora, ao invés de executar a minha aplicação 5.500 vezes, a aplicação real, eu vou fazer uma amostragem que vai demandar um número muito menor de execuções. Muito menor mesmo em relação ao que era necessário antes. A partir dessas execuções aqui eu vou utilizar os parâmetros de entrada e as respostas e eu vou construir um surrogate model. Surrogate model, simulação, modelo substituto, tudo são sinônimos para poder falar que eu estou criando um modelo matemático que vai imitar o comportamento da minha aplicação real, onde eu dando os meus parâmetros de entrada, eu vou ter respostas que são iguais ou similares ao que a aplicação real faz. A partir disso, eu vou construir um novo processo de amostragem, esse agora sim com 5.100 execuções, que é o que eles demandam para poder fazer a análise de sensibilidade, porém como agora eu estou utilizando um modelo substituto, o surrogate model, que é um modelo matemático muito mais barato, isso aqui é infinitamente rápido. Muito mais rápido do que a aplicação real. E aí sim eu consigo fazer uma análise de sensibilidade ali, que eu espero que consiga refletir a análise de sensibilidade tão quão se eu utilizasse a minha aplicação real. Definindo agora o que são os surrogate models, ele é um modelo simplificado de baixo custo que visa substituir uma simulação. Então, quando a gente tem uma quantidade de execuções que é limitada, e ainda assim a gente precisa fornecer rapidamente algum tipo de avaliação, seja para análise de sensibilidade, otimização ou quantificação de incerteza, o surrogate model é mais do que indicado. Ele é bem empregado aí na área de engenharias para poder substituir simulações e por aí vai. Para vocês terem agora uma noção de visualização, imagine que agora a gente tem a nossa aplicação. Essa aplicação ela tem um comportamento adverso, o qual a gente não consegue prever com facilidade qual é a saída dessa aplicação. Então, a gente vai precisar realizar um processo de amostragem que seleciona alguns pontos para a gente. E esse número de pontos ele precisa ser o mínimo possível. O mínimo possível e o mais representativo em relação ao nosso domínio. Ele tem que ser o suficiente para a gente conseguir construir um modelo que tenha um comportamento similar ao da nossa aplicação. Então, esse modelo é que a gente chama de surrogate. Isso porque agora a gente tem em mãos um modelo de baixo custo que consegue dar uma aproximação da imagem da nossa aplicação. Aí o estudo de parâmetros que a gente vai fazer, ele é realizado em cima desse modelo. Só que existem diferentes estratégias para a gente conseguir construir a partir da mesma amostragem surrogate. Ou seja, a gente não precisa executar mais a aplicação. Com esses mesmos pontos, esses mesmos resultados, a gente consegue gerar diferentes tipos de surrogate models e cada um vai ter a sua própria precisão. E aí a gente pode verificar quais desses modelos mimetizam melhor o comportamento da nossa aplicação. E aí o que a gente precisa observar é se o modelo é suficiente, se algum desses modelos é suficiente para que a gente consiga realizar o nosso estudo de parâmetros. Então, só para resumir, como que funciona a construção de um surrogate models? A gente tem o espaço de busca, a partir do espaço de busca a gente escolhe a amostragem inicial, com isso a gente vai ter a nossa base de treinamento, onde a gente vai executar a aplicação, executou a aplicação determinado número de vezes dado pela amostragem, a gente constrói o modelo, avalia esse modelo e utiliza ele de acordo com a nossa necessidade. É bem tranquilo isso daí. Dentro do nosso projeto, a gente tem duas aplicações para poder fazer análise de imagens médicas. O que diferenciam elas principalmente é quanto ao passo de segmentação, onde uma dessas aplicações ela tem operações baseadas em watershed para poder realizar a segmentação e a outra utiliza declumping de estruturas. Essa aplicação também é conhecida como level set. Vocês podem ver aqui a diferença em relação à quantidade de parâmetros. A primeira aplicação tem 15 parâmetros, enquanto a segunda tem 7. É tão adverso o tempo de execução para uma mesma imagem das duas aplicações que a aplicação que faz declumping de subestruturas, apesar dela ter só 7 parâmetros,
ela chega a ser 250 vezes mais lenta do que a de operações baseadas em watershed. Então eu trouxe aqui para vocês alguns resultados. Dentre eles, o primeiro aqui, eu utilizei a aplicação de watershed, onde o coeficiente de análise de sensibilidade foi o coeficiente de correlação de Pearson, o tipo de câncer foi o GBM, que é o glioblastoma multiforme, e para construir o surrogate model foram utilizados 100 pontos ali para a construção de todos os tipos que foram analisados. Dentre eles, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vocês podem perceber esse CC aqui, que são as barras pretas dentro do meu gráfico. Para cada um dos parâmetros, a barra preta representa a análise de sensibilidade feita na aplicação, sem o uso de surrogate models. Então a ideia é que, para cada um desses tipos aqui, o Gaussian Process, o Mas linear, Mars cúbico, o redes neurais, polinomial, regressão polinomial e função de base radial, essas barras têm que estar o mais próximas possível dessas barras pretas, para cada um desses parâmetros. E aí vocês podem perceber que o processo gaussiano e o Mars foram aquelas técnicas para a construção de surrogate que mais conseguiram se aproximar da análise de sensibilidade da aplicação real com poucos pontos. Enquanto os outros métodos aqui, polinomial, redes neurais e função de base radial, eles não conseguiram imitar muito bem o comportamento da análise de sensibilidade da aplicação real. Além disso, para poder metrificar a diferença entre as construções de surrogate models, a gente fez uma criação do modelo utilizando 100, 200 e 300 pontos como forma da gente tentar verificar se o modelo iria melhorar ainda mais de acordo com que a gente aumentasse a quantidade de pontos. Mas no final das contas a gente viu que o erro médio absoluto para os modelos que já foram muito bons, o Mars e o Gaussian Process, eles já eram muito baixos. E por mais que para outros modelos esse valor começasse a melhorar, esse comportamento não era padrão para uma quantidade tão baixa de pontos. Talvez, se você aumentar suficientemente essa quantidade de pontos, outros modelos podem ficar melhores. Mas como o nosso objetivo aqui é ter um número bem baixo ali de execuções para construir o modelo, esses dois tipos aqui se demonstraram ser as melhores opções para a gente. Então, nesse teste agora, a gente decidiu verificar o desempenho de surrogate model utilizando o Variance Based Decomposition, que é aquela técnica de análise de sensibilidade que consome muito mais execuções, e a aplicação foi aquela baseada em Level 7 também, cuja o tempo de execução dela é muito maior do que o da baseada em watershed. Então, como vocês podem ver aqui, ó, Level 7, a métrica é o índice de Sobol, porque ele é o VBD, o glioblastoma multiforme, que é o mesmo tipo de câncer, e a quantidade de execuções necessárias foram 2.400. E aí esse VBD aqui, ó, representa a análise de sensibilidade feita na aplicação real sem o uso de surrogate models. E os três métodos utilizados para a construção de surrogate model aqui são aqueles que foram bons naqueles primeiros testes que eu mostrei os resultados para vocês do quão aproximado é o surrogate model em relação à aplicação real. Como vocês podem ver aqui, ele conseguiu trazer muito bem tanto os índices principais quanto os índices totais. Eu falei isso lá quando eu comentei sobre a análise de sensibilidade. Índices principais é o quanto a aplicação, é o quanto um parâmetro contribui para o resultado, e índice total é o quanto um parâmetro contribui para o conjunto de outros parâmetros em relação ao resultado. Então, ó, todos os três tipos de surrogate model aqui tiveram boas aproximações. Então, antes de entrar na análise de correlação, dá para fazer uma reflexão rápida aqui, que é verificar o que a gente tem em mãos. A gente sabe o quanto cada variável contribui para a sua respectiva aplicação. Porém, uma pergunta que aparece é o seguinte: quanto dessa variação dos parâmetros que mais influenciam contribuem ou atrapalham para a análise de um especialista? Isso está diretamente relacionado com o que é chamado de incerteza, que é a dispersão de resultados atribuídos à própria entidade que realiza uma medição. Só para facilitar, imagina que a gente tem um laboratório e nesse laboratório a gente tem um microscópio. A cada nova medição que a gente faz com esse microscópio, o material ele vai se desgastar um pouco, o material do microscópio. E aí, aos poucos,
vai tendo um desvio das medições realizadas e esse desvio vai sendo inserido cumulativamente a todas as medições, independente se o microscópio é novo ou velho. Isso é chamado de incerteza. E quantificar isso é importante. A gente quer saber, aí entre os objetivos da quantificação de certeza, que é quantificar as mudanças na saída da aplicação. E medir a variação da saída com relação aos parâmetros de entrada dessa aplicação. Então agora a gente está interessado em mensurar. A gente sabe o quanto impacta e agora a gente quer mensurar o quanto cada um desses impacta na nossa aplicação. Então foi feita uma expansão daquela metodologia proposta para englobar a parte de análise de pacientes, de forma que agora a gente tem a extração de características baseadas nos objetos segmentados do passo de segmentação e uma assinatura morfológica, que são os intervalos interquartílicos de cada paciente presente na base de dados que foi processada aí ao longo de de todas essas etapas. Além disso, a gente entra agora na parte de análise de correlação, que é dividida em duas etapas. A primeira delas é a clusterização, onde a gente vai tentar descobrir a quantidade de grupos ideais ao qual a gente consegue separar os indivíduos presentes na base, e uma análise de sobrevivência, que é tentar observar a probabilidade de sobrevivência de cada grupo a partir das clusterizações oriundas do passo anterior. Com isso, a gente constitui uma configuração para realizar uma bateria de testes. Para isso, a gente escolheu os parâmetros mais relevantes da análise de sensibilidade realizada, que no caso do Watershed foi o G1, no caso do Level 7 o parâmetro foi o Otsu, o tipo de câncer agora foi o LUSK, que é câncer de pulmão, e a quantidade de pacientes utilizada nessa análise foi de 381. Para verificar o agrupamento de pacientes, foi usada uma técnica chamada de consensus clustering. A ideia dela é a seguinte: a gente escolhe um algoritmo de clusterização, no caso aqui o K-means, e executa ele um determinado número de vezes. Depois que a gente tem todas essas execuções, a gente verifica quantas vezes cada par de objetos foi agrupado junto. E aí a gente conta isso e ordena esses pareamentos. A ideia é que, independente das quantidades de clusters que a gente escolhe aqui, 3, 4 e 5, visualmente, como eles estão ordenados pela quantidade de agrupamentos, eles começam a ficar mais nítidos, os quadrados dentro desses agrupamentos, apontando, dando uma sugestão de qual é o agrupamento ideal. Como vocês podem ver aqui na figura, os clusters com 4, eles tendem a ficar mais nítidos do que os outros. Então isso é uma dica ali de que 4 pode ser o agrupamento ideal para essas clusterizações que foram realizadas. Na última etapa é feita a análise de sobrevivência. Com o resultado da clusterização, a gente tem a quantidade de grupos sugeridos, que no caso foi 4, e os respectivos agrupamentos de cada um dos grupos de pacientes. Por fim, a gente adicionou os dados de sobrevida de cada paciente, que é basicamente a quantidade de dias desde a data do exame que gerou a imagem que se encontra na base até a data de morte desse paciente, se for o caso. O objetivo aqui é que a gente quer verificar se a variação de parâmetros pode ou não influenciar na distinção entre os grupos de pacientes. Então eu coloquei aqui as curvas de sobrevivência e a ideia é verificar, por meio do teste de log rank, se pares de curvas, todos os pareamentos de curvas de um mesmo gráfico que não eram estatisticamente distintos entre si, passaram a ser simplesmente porque eu variei o parâmetro mais influente de cada uma das aplicações. Ou vice-versa, ele era distinto e deixou de ser, ou ele não era distinto e passou a ser. E realmente isso foi verdade para diversos casos, mostrando que o parâmetro mais influente ele realmente faz diferença nos agrupamentos da minha análise. Como discussão, a gente apresentou uma solução para análise de sensibilidade de parâmetros utilizando surrogate models. Nessa solução, a gente conseguiu uma redução do tempo de um estudo em até 51 vezes, a gente tem um erro médio absoluto abaixo de 2%. A partir dos parâmetros mais influentes que foram identificados, a gente fez uma análise de correlação utilizando o consensus clustering e análise de sobrevivência com o teste de log rank, e a gente conseguiu verificar que pares de curvas elas passam a ser distintas ou deixam de ser em razão da variação
dos parâmetros. Como próximos passos, estado atual, a gente quer realizar a seleção de características. A gente sabe que a variação de parâmetros na aplicação provê diferenças nas características dos objetos extraídos durante a segmentação. A gente também sabe que os parâmetros mais relevantes influenciam diretamente nessas características. A pergunta que fica é: será que se eu isolar essas características, a minha análise vai ser beneficiada por isso? Então a ideia é propor um método para extração dessas características, almejando robustez durante o meu processo de análise. Bom, a ideia do meu projeto, do meu doutorado, é mais ou menos essa. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo que eu tentei passar e muito obrigado.